Olá, sejam bem-vindos ao Novo Podcast. Estamos aqui com Márcia Padoan. Uau, prazer imenso estar com você aqui novamente, Lu para os íntimos. E esse episódio hoje realmente está em dose dupla. Se uma Luciana já faz um barulhão, imaginem duas Lucianas. Gente, fica aqui que você não pode perder. Esse episódio vai trazer aqui algumas... Olha, gente... Eu nem vou contar. Eu ia até adiantar, mas vou deixar com você, Luciana. Como sempre, eu vou deixar com você. Muito obrigada. Então, agora nesse novo jeitinho nosso, né, gente? Vocês já sabem que a nossa convidada é Luciana Regina Pinto, psicóloga. Daqui a pouco eu vou apresentá-la. E ela vai falar desse trabalho maravilhoso que ela faz. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Tá? Obrigada, Márcia. Mas antes, vamos trazer aquela reflexão, né, Márcia? Você já fazer aqueles ganchos maravilhosos. Porque afinal, eu e a Lu hoje vamos iluminar esse estúdio. Porque a gente luz na vida das pessoas. Não enxergar direito. Não tá conseguindo? Bem, ai, desculpa. E você? Será que o seu corpo tá dando sinais pra você? Não sei, uma canseira estranha, pedindo uma pausa. Chega em casa, a mente não desacelera e aquela coisa, aquela angústia. Será que seu corpo tá falando alguma coisa com você e você não tá sabendo identificar? E aí, Márcia, o que você acha? A gente vai entender por que autorregular as emoções é mais do que autocontrole. É reencontrar o sentido de viver. Não é, Luciana? É isso mesmo. E agora, vamos falar um pouco da Luciana. Ela é psicóloga, psicoterapeuta integrativa somática, graduada pela Universidade de São Francisco. Atua há mais de 20 anos no desenvolvimento humano vivenciados na prática clínica e em ambientes corporativos. O seu trabalho integra conhecimentos de psicologia transpessoal, sistêmica e experiência somática. Gente, eu já tô curiosíssima. Que aprofunda a visão do ser humano acerca da dimensão humana, sistêmica e existencial. Contribui no desenvolvimento individual e corporativo, onde saúde mental e educação emocional exercem um papel essencial no processo de desenvolvimento humano. Lu, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. E agora desvenda tudo isso pra gente. Vamos desvendar essa autorregulação, vamos desvendar, né? O que esse corpo tá dando de sinais e que a gente não tá conseguindo ouvir, né? Conta pra nós. Mamá, daqui a pouco você vai falar. Fica tranquila. Não, eu tô aqui já querendo perguntar algumas coisas aqui pra você. Sempre quando a gente olha para esse campo das emoções, a gente olha para o corpo como um todo, a autorregulação emocional, ela traz uma vertente da gente poder lidar com aquilo que nos acontece. Um corpo regulado, o que ele faz? Ele me prepara para as adversidades da vida. Então, assim, e aí qual que é a correlação que a gente pode fazer com os 40 a mais? Já entrando no tema, né, do podcast. A autorregulação, ela é um caminho de volta para a gente, para o nosso corpo, para a nossa presença em si. De uma certa forma, o que acontece? Quando um corpo ele não está autorregulado, a gente está extremamente ativado e vivendo num piloto automático. Luciana. Modo sobrevivência no dia a dia, respostas automáticas, e isso vai permeando em tudo o que a gente faz. Luciana, o que você está trazendo aqui vale até trazer trazer um pouquinho dos episódios anteriores. A gente vem falando muito aqui, dentro da neurociência, sobre a janela neurobiológica que acontece nos 40, né? E o que você vai trazer aqui vai trazer um complemento e, olha, gente, sério mesmo. E aí, o que é bacana? Ouçam aqui atentamente, mandem aí as perguntas, as dúvidas, aproveitem esse momento aqui que é para vocês. Lu, eu tenho certeza que você vai trazer em um ângulo
bem diferente do que a gente já vem tratando nos episódios anteriores, com a Suzy Kelly, com a Ana, que a gente falou aí de o Ivan, enfim. Eu tenho certeza que vai vir por um outro ângulo bem interessante e o pessoal que está aqui, ó, acompanhando a gente vai mandar algumas perguntas. Fica de olho aí no pessoal, viu? Inclusive, hoje a gente tem perguntas também. No final, a gente fez uma seleção. Lógico que eu não mandei pra você. Surpresa! E a gente deu essa pitadinha da Lu para que vocês entendessem um pouquinho do que ela ia trazer para nós, mas vale os recadinhos, né? Curtir, comentar, compartilhar, seguir o canal, né? Muito importante. Como eu já falei a semana passada, 62% de vocês estão aqui só vendo o vídeo e não estão seguindo o nosso canal. Por favor, nos ajude nessa jornada. Faz toda a diferença e é dessa maneira que o canal vai crescer. Porque assim, né, o YouTube vai entender que você e outras pessoas como você consomem esse tipo de conteúdo. Então faz toda a diferença para nós. E lembrando que esse episódio tem o patrocínio oficial de Ana Oliveira Estética Avançada 40+, porque não é só vaidade, né? Estética também, a gente viu inclusive no episódio anterior qual é o valor e o quanto isso agrega para a nossa saúde física e mental. Então, Ana Oliveira Estética Avançada. Beijo, Ana, muito obrigada. Lu, então, pensando agora assim, uma pessoa que ela nunca ouviu falar no tipo de técnica que você usa. Tá. Conta pra gente, assim, olha, como que eu sei que eu vou precisar desse tipo de terapia? Como que esse método pode me ajudar? Será que qualquer dor que meu corpo tá sentindo, qualquer coisa, né? Como que eu vou saber ouvir o que o meu corpo fala? Tá. Vou explicar um pouquinho do ponto de vista experiência somática, porque quando a gente está falando de autorregulação, é um assunto que ele está muito permeado também às experiências de vida que a gente tem. A experiência somática, ela atua na renegociação de traumas. Então, assim, quando a gente olha para a história de vida de uma pessoa, a gente está olhando, fazendo recorte de uma determinada experiência, que pode ser um trauma extremamente complexo dessa pessoa lidar, que é o que a gente chama de TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, como também podem ter situações em que a gravidade ela também tem níveis diferentes. O que acontece na experiência somática? O nosso corpo não é o que nos acontece que congela dentro da gente, mas é a nossa resposta ao que nos acontece. Então, quando eu olho para o trabalho da autorregulação emocional, ele é um trabalho de reconexão com o corpo. O que acontece? No dia a dia, o que menos a gente faz é perceber o que está acontecendo no nosso corpo. Porque a gente só tá indo, só exatamente. Correndo. Então, assim, quando a gente olha para o nosso o sistema nervoso em si, ele está totalmente desregulado. E aí, como eu falei no início, ele tem as respostas automáticas e respostas de sobrevivência. E como saber se eu tô na sobrevivência ou se eu tô... como que eu posso dizer? Às vezes eu nem percebo... Isso foi até um pouco que eu falei pro Ivan, né? Às vezes a pessoa ela nem percebe que ela tá nessa coisa da sobrevivência. Exatamente. Então, assim, pra ela, pra pessoa que ela nunca nem estudou sobre psicologia, nada, não leu nada. Às vezes ela nem sabe pra que ela vai fazer terapia, porque vamos pensar que a gente foi educado por pessoas, né, que às vezes falavam assim, pra que terapia? É frescura. Isso é besteira. Isso é besteira. Padrão de que a psicoterapia é pra doido. Não, ou mas muito eu não elitizado. preciso, eu não tô doente, eu não preciso. Então, assim, a pessoa que chega para o processo terapêutico, muitas vezes ela nunca teve contato nenhum com a psicoterapia. Então, a própria psicoterapia, ela é um caminho de ensinar a pessoa a se perceber. Então, se ela está me trazendo alguma demanda que aconteceu com ela, tá, como que isso se reverbera no seu corpo?
Nossa, mas eu não sinto nada disso no meu corpo. Vamos prestar atenção um pouquinho. Toma um tempinho, respira. Só. E muitas vezes as pessoas elas relutam, né? Porque assim, esse silêncio de você parar e se escutar, ele é extremamente incômodo. Só que como que eu presto atenção nessa questão do meu corpo em si? Silenciando. Então, através de respiração, esse prestar atenção. Se eu tenho, por exemplo, um evento que vai acontecer dentro de alguns dias, é claro que eu estou ativada. Não tem como. A gente, na vida que a gente leva nesse plano aqui, não tem como a gente não estar ativado por alguma coisa. A gente está o tempo todo ativado, mas eu posso caminhar numa direção de me perguntar o que está acontecendo comigo. Então, assim, nossa, mas o que está acontecendo aqui? Eu estou sentindo um aperto no peito. Mas lidar com esse desconforto é muito complicado, né? Então, assim, à medida que a gente sente o desconforto, o que a gente quer? Desfocar. Eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer outra, eu vou fazer isso, tal. Para quê? Para não focar naquilo. Então, nesse ponto, a psicoterapia integrativa somática, que é o trabalho que eu venho desenvolvendo, ele também passa por esse lugar de focalizar o que você está sentindo e dar um espaço para isso tudo dentro de você. Luciana, você pode trazer um exemplo prático de algum atendimento, um case que você tenha, para que o pessoal que está aqui acompanhando entenda de forma mais simples? Porque, né, pra gente aqui, às vezes o óbvio, pra nós é óbvio. Né? Mas pra quem tá em casa. Mas pra quem tá aí, pra quem tá aqui olhando, fala assim, são expressões assim, e são expressões um pouco diferentes, né? Sim. Que você tá trazendo. Toda essa parte integrativa, né? Essa coisa de conectar as emoções, enfim. Tem como você trazer e o somatizar case, também, principalmente somatizar, somatização, né? Somatização. Consegue trazer pra gente, explorar um pouquinho aí um exemplo prático, assim? Sim. Tem uma cliente que ela chegou para mim essa semana e ela me disse assim, Lu, eu não tô entendendo o que está acontecendo comigo. Ela já está em processo há algum tempo comigo e ela disse, Lu, eu não sei o que acontece. Eu tô tendo preocupações que eu não tinha antes. Então, eu tenho pensamentos que eu não tinha antes. E assim, eu não estou conseguindo entender essa dinâmica de vida. E ela é uma pessoa extremamente ativa, atleta. Então, assim, e não entende o porquê dessa, queda na produtividade que ela está tendo, sendo que ela vinha num ritmo. Com isso, eu sentei com ela e assim, vamos olhar. Qual que é a faixa etária que você está hoje? E aqui eu já entro num outro ponto, que é olhar para uma teoria chamada setênios. Então, o setênios, ele vem de uma abordagem que é da antroposofia, criada pelo Rudolf Steiner, que é um filósofo, escritor. E aí, o que ele fala? Ele traz para a gente que é um mapa do desenvolvimento. Por quê? De 7 em 7 anos, nós mudamos o ciclo. De 7 em 7. Então 7 em 7. Não. Então, do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 ao 21, e aí vai sucessivamente ao longo da vida. Quando eu pergunto essa idade para ela está com 43 anos. Ela está no 7º setênio. O 7º setênio, que é dos 42 aos 49 anos, é exatamente o período que marca uma transição de vida. Por quê? Já vivemos metade da nossa vida e aí temos mais metade para se viver. As preocupações que ela traz é totalmente legítima. E isso é inconsciente? E isso é, muitas vezes sim, ela não sabe por que ela está pensando nisso, ela não sabe de onde está vindo tudo aquilo.
E aí você pode acionar esse corpo. Onde que você sente? Aí é que entra a somática. Vai pro corpo. Adorei. Aonde que você sente isso no seu corpo? Lu, é um aperto muito grande no peito. Eu sinto falta de ar, eu sinto, né? Só que aí o que a gente fez? Ao invés de trabalhar também somente essa percepção de corpo, existem momentos do processo terapêutico que você precisa usar uma psicoeducação. Como eu trabalho nessa parte dos setênios também, eu considero isso, a pessoa precisa entender um pouco desse contexto do que acontece nesse setênio. Se eu estou falando que esse período da vida marca uma transição de que metade já foi, e se eu considerar uma expectativa de vida de que eu tenho mais 40 anos pela frente, nesse marco dos 40 anos é onde acontecem muitas crises. Porque é justamente esse olhar para o futuro que a pessoa precisa ter, mas ela não pode desconsiderar tudo que ela construiu aqui. Tudo que viveu. Tudo que ela viveu. Então, assim, o que eu recebo hoje muito no consultório é assim, pessoas que chegam mais ou menos nessa idade, um pouquinho mais também, já quase próximos 45, 46, e aí essas pessoas dizem, nossa, mas eu não construí nada de material. Qual é o ponto de referência que essa pessoa tem? Porque a sociedade muitas vezes cobra, né? Sim. Assim, com tal idade você precisa estar casado, com tal idade você precisa ter a sua casa. Você não pode iniciar, muitas vezes, uma transição de carreira com mais de 40 e poucos anos. São raros os casos. São raros os casos. E ou quando vai ser isso... consultor porque mais se aposentou, né? Já porque, tem todo um alicerce. Sim. Mas ainda assim, Lu, essa pessoa, dependendo do setênio que ela tá, daqui para frente a pessoa ela começa a busca por um sentido de vida diferente. Então, nessa fase dos 42 aos 49 anos que eu comentei, nem me conte. Então é uma fase de integração. Ela é muito necessária, porque você olha para esse passado, para essas experiências, e é como se você ganhasse força para esse futuro. E Lu, no caso dessa paciente, se ela tivesse em outro método, ela ia ser só uma crise de ansiedade? Ou... não sei. Aí, Lu, não, depende muito da abordagem, assim, né, do profissional, de como é esse olhar. Entendi. Eu, assim, como eu tenho essa abordagem da transpessoal e da sistêmica e da somática, eu olho a transpessoal, ela vai olhar toda essa parte psíquica, as emoções, a estrutura psíquica do ser humano. Na sistêmica, eu vou olhar a história de vida, que são os vínculos, padrões familiares, as questões transgeracionais, então toda essa parte. Só que a somática me ajuda a olhar para essa história de vida da pessoa também, se de repente ela vivenciou algum trauma. Dependendo do trauma, ele vai acionar em uma parte do corpo. Pode trazer um pouquinho pra gente dessas referências aí, Lu? É onde a emoção ela ficou paralisada ali. Então, assim, pode ser... Porque, na realidade, o que o trauma é, na verdade? Ele é um movimento interrompido. Então, se eu sofri um determinado acidente de carro, tem um movimento incompleto nessa ação. Porque, às vezes, eu queria ter feito alguma coisa para poder me esquivar de algo ali e não foi feito. Então, eu acabo congelando. Então, a experiência somática, quando a gente traz para o corpo também, essa pessoa tem a oportunidade de reviver essa memória. Ela não vai viver a experiência em si, mas ela vai trazer para o corpo essa memória e ela vai trabalhar com os movimentos que precisam ser feitos para poder fazer a liberação. Interessante, me lembra muito o EMDR, essa parte Sim, tem muita relação. Muita. Se você está falando e eu estou aqui montando aqui, legal. O EMDR também é trauma, né? Agora é muito trauma. Eu sempre gosto de, assim, né, porque eu já converso com vários psicólogos, mas assim, de falar de trauma, não só os grandes traumas, como um acidente de carro, a morte de alguém, enfim.
Mas como que seria, dar um exemplo para as pessoas dos pequenos traumas do dia a dia, que às vezes elas nem sabem que aquilo paralisou ela de alguma forma e assim, que tipo de sintomas, se eu posso falar assim, esse termo, né, ela pode ter, não que é que todos que têm esses sintomas vai ter, mas assim, é uma dor no peito, é uma dor de estômago que não passa, já fiz exame e não tem nada, sabe, esse tipo de exemplo. A pessoa nem sempre ela tem essa consciência, né, do que ocorreu, mas, por exemplo, uma situação, a perda de um trabalho, a pessoa foi demitida, ela tem família para sustentar, ela tem uma série de coisas, ela está no financiamento da casa, ela tem uma série de coisas ali que depende dela. Muitas pessoas não vivem esse momento do choque ali de uma demissão. Não se dá esse tempo para organizar internamente e sentir o impacto dessa demissão. Por quê? Porque ele tem tantos afazeres, ele tem tantas responsabilidades, que aí ele já começa, ele sai e vai procurando. Mas e essa parte? Como que ficou? Entende? Então, assim, é esse tipo de experiência. Como que isso está organizado dentro de você? Então, quando a gente está falando de autorregulação emocional, eu estou falando de me conhecer a ponto de entender que, assim, poxa, sofri uma demissão. Mas eu estou me dando a oportunidade de sentir a dor que é uma demissão. Ainda mais também numa situação como essa. Mesmo que a pessoa não tivesse tantas responsabilidades em termos de filhos, coisa e tal, é uma demissão, dói. Mas a gente não está acostumado a dar espaço para o que de uma certa forma nos fere. Tem outros exemplos, além da demissão, que você queira trazer assim, que você vê que é comum no consultório acontecer, de pequenas, que parece pequeno, mas que impacta a vida das pessoas? De pequeno, assim, Lu. A briga briga familiar, ou a leitura, eu acho que meu pai ou minha mãe não gostam de mim tanto assim, sabe? Isso pode também causar traumas? Pode, e assim, tem uma parte, assim, muito da interpretação também, da visão dessa pessoa, acerca daquela situação. Cada um tem o seu mundo, Sim. Então... Nós não vemos o mundo como ele é. Eu tô trazendo justamente isso, legal. Porque justamente porque às vezes o pessoal lá em casa, né, tipo, quem tá vendo a gente ainda, inclusive curte, comenta e compartilha. Boa. Às vezes eles tem muito esse lance, né, que nem na PNL a gente fala muito do mapa não é o território. Não. Porque, por exemplo, em casa, eu adoro ir pra São Paulo. Meu marido acha insuportável. E quando eu vou pensar em ir pra São Paulo, eu já penso assim, já vou passear, nossa, várias coisas legais. Aí o André pensa assim, o trânsito, que saco, que não sei o quê. Então, assim, a gente faz a leitura de um mesmo lugar com perspectivas diferentes. Né? Então, assim, será que essa leitura de perspectivas diferentes também pode causar traumas nas pessoas a ponto delas viverem uma vida inteira com isso sem saber que foi um trauma que elas criaram na infância ou passaram na infância, um divórcio dos pais ou coisa do tipo? Por exemplo, me veio uma situação aqui de uma cliente que ela trouxe. É um exemplo simples, que ela conseguiu dar conta de sair da situação, mas aquilo ficou registrado no corpo. Teve um período que essa cliente ela estava em processo ela tinha acabado de tirar a habilitação e aí ela precisava conseguir um trabalho em Campinas e ela precisava dirigir e pegar a rodovia Dom Pedro aqui em Campinas. E foi naquela época que estava toda interditada, que eles estavam ampliando. Uma certa vez ela saiu desse trabalho dela e voltando o carro começou a esquentar, as luzes internas, coisa e tal. E ela começou a ativar, porque você tá parada no meio do trânsito, congestionamento. Isso comigo, mas... Cortisol sobe. Cortisol vai subindo, assim como a luzinha ali do carro está subindo também.
E ela ali no meio daquele trânsito e tudo mais. Bom, ela consegue sair desse trânsito, levar o carro embora e tá tudo certo. Ela, no dia seguinte, ela volta a pegar o trânsito. A partir do momento que esse carro para no engarrafamento, qual é a sensação que ela trouxe? Ela vai passar isso tudo novamente. Ansiedade. Então, e tudo isso, mais. exatamente, vai trazer essa ativação. É um trauma? Talvez não, mas é uma marca. forma que já marcou o sistema nervoso e ela ativa com essa experiência. Então, aí dentro desse aspecto e isso vai começar a incomodar. Ela percebe, aí ela reluta, ela fala, não, tô relevando aqui, isso daqui não é nada. Até que chega um determinado momento que ela vai parar nesse trânsito de novo e ela vai ter uma crise de ansiedade. Então, assim, é como se a gente colocasse panos quentes nas coisas, a gente não olha e depois a gente vai à história, né? Acho que essa é a palavra. Aí o que acontece? Num trabalho que ela chega com uma queixa assim, a gente vai trabalhar essa percepção corporal. Então vamos voltar um pouco nessa memória. Como que foi essa primeira situação? Como que aconteceu? Como que foi as demais? Então nesse processo da somática, a gente tem um trabalho de recursar o corpo para poder tolerar o desconforto que esse trauma trouxe. Tolerar essa sensação? É isso? Tolerar o desconforto. O desconforto, a sensação que ela está passando. Exatamente. Porque dentro dessa experiência somática, o que a gente faz? Tem uma parte do processo que é a pendulação. Uhum. Então, você tem o contravórtice do trauma, tá, e você tem o vórtice do trauma. O contravórtice é o recurso que você usa para poder não deixar que esse cliente aqui, ele retraumatiza de novo naquilo que ele está trazendo. Então, o vórtice do trauma é o trauma em si. certo. E para ele fazer essa pendulação, para poder ir liberando e descarregando essas sensações do trauma, Entendi. a gente recursa o corpo e vai conversando com esse cliente. Como que é sentir esse desconforto? É possível ficar nele um pouquinho? Porque é um trabalho de focalização. Quando você traz isso para o sentir, a resistência ela começa a diminuir. Tá. Vai enfraquecendo, então. Ele vai um processo ele vai de enfraquecer. ele vai descarregando, porque aí a pessoa ela vai se dando conta de que é possível dar conta. Entendi. Muito parecido Do sentir. Muito parecido com o EMDR, mas ele tem ali uma diferença nessa. Entendi, muito interessante. O movimento que eu gosto que a gente tem, inclusive na experiência somática, é o desenho do infinito. Tá. O meio desse infinito é o que a gente chama de pendulação, na parte técnica. Tá. Mas, na verdade, quando o cliente ele pendula, ele está descarregando. Como que eu percebo que ele descarregou? Bocejos, a respiração profunda e o corpo Muito parecido mesmo. assenta. Lembro. Então aí você vai fazendo essa percepção, essa leitura corporal. Entendi. Aí a gente pode trazer isso para esses momentos de vida que a gente está falando aqui, certo? Certo. 40 mais, estou numa fase que eu estou na metade da vida, eu tenho essa outra metade ainda para poder seguir. Gente, eu preciso dar conta de muita coisa, eu quero fazer muita coisa, eu preciso de recurso, eu quero isso, quero aquilo. Vamos com calma. Eu não pensei Então, assim, assim, vamos com calma. Meu Deus, eu tenho que correr. Vai correndo, vai correndo. Esse é o modo de sobrevivência. O vai correndo? Vou correr. Naquele momento, vou. nossa, eu tenho que correr, porque agora me resta pouco. Me resta pouco. Mas o que a gente consegue nesse modo de sobrevivência? Cargas e mais cargas emocionais, né? Porque é muita coisa para lidar.
Então, São exato. muitas coisas. Olha a veia. Não, pois é, né? Bom, eu já tô com 51, Lu. Então, assim, eu me recordo perfeitamente, assim, ali nos 37 começou, falei assim, gente, o que tá acontecendo, né? Vem aquela coisa, tem alguma coisa acontecendo comigo. Quando chegou nos 40, eu falei assim, 40? E agora? Meu Deus, eu tenho que correr. É uma sensação de ativação total, Total. não é? Sobe tudo. E aí, nesse subir todo dessas emoções, o que acontece? Crises de ansiedade, crises de pânico, crises de identidade, crises de autoestima. Por quê? Se eu estou olhando para esse passado de uma forma que eu não consigo reconhecer o que eu já vivi e transformar isso em força... Nossa. E isso fez... Aqui, você ó, me lembrou que foi exatamente isso a minha salvação. Então, assim, é força, a gente precisa. Força. Então, quando um cliente, a minha cliente dos 43 anos, quando ela chega com essa demanda de que ela não sabe o que ela está sentindo, primeiro que vai ter um acolhimento de tudo que ela está sentindo. E depois a gente começa a reconstruir todo esse olhar atrás, já tomando força para o que vem agora. Porque, assim, tudo é novidade. Então, assim, a maternidade chegou para essa mulher. Então, Nessa assim, fase? Um pouco antes. Ah. Então, assim, tudo muda agora. O nosso metabolismo vai mudar. Então, a gente está passando por um processo, os 40 a mais, de reorganizar toda essa energia interna que a gente tem. Porque não vai ser mais a mesma coisa. Tem perdas. Ô Lu, e aquele paciente ou cliente, né, que olhou e falou assim, não fiz nada? Porque ele, né, assim, não fez nada material. Uhum. Como que é o trabalho com ele? Ou com ela, né? É um trabalho de reconhecer. Assim, o que foi feito não é ficar na falta. Mas o que você precisou abrir mão de algo para poder chegar onde você está agora? Ah, precisei. Entende? Então, assim, não é ficar na falta, é ficar na força. É reconhecer aquilo que ele pôde fazer para ele estar onde está. Legal. E ele se fortalecer para reconhecer esses passos que ele está fazendo. Então, é trazer e fortalecer dentro dele todas as forças que ele tem, né? E ele reconhecer as vitórias que ele teve, não importa, porque se ele está onde ele está é porque ele teve esforços, ele tem ele tem o que ser reconhecido. Né? E assim, eu acho que é muito importante também falar sobre que assim, esse crescer na vida, esse dar passos em direção a alguma coisa que traz sentido para a vida do cliente, porque o significado é para esse cliente, nunca, né, vai ser meu. Não existe um padrão, né? Não pode ser o do profissional. Então, assim, tem coisas que para a pessoa crescer é preciso renúncia. Eu costumo dizer o seguinte, Lu, que para ganhar alguma coisa, você vai perder alguma coisa. Então, para substituir, ter algo maior, você tem que abrir mão de algo. Uhum. E tudo tem um preço. E geralmente as pessoas não querem pagar o preço. Sabe um pedágio? Quando a gente estou indo para uma viagem deliciosa, tal, vou para praia, vou para algum lugar, tem um pedágio para se pagar para chegar nesse lugar. Agora tem até taxa para entrar em Ubatuba. Então, Sério? então assim, para você Tô por fora. Então, é que você não vai Faz pra tempo que eu não vou pra É Ubatuba. outro nível, amiga. Nem eu vou pra Ubatuba faz tempo. Então, assim, existe um pedágio, né? Então, quando eu estou falando dessa crise da meia-idade, vamos chamar assim, é um período de transição que a gente está vivendo. E a culpa? A culpa E a culpa? É A tal da culpa? inerente, E a tal da culpa? A culpa, eu acho que ela é inerente, assim, do ser humano, sabe? Ela é todo o processo terapêutico, eu me incluo nisso, todo mundo, entendeu? Não tem como a gente não sentir a culpa. Mas é assim, a partir do momento que eu estou em um processo terapêutico,
como que a gente pode trabalhar essa culpa? Culpa do que exatamente? De não atender um padrão que talvez esteja imposto pela família de origem, ou por um sistema, ou por pensar muito diferente do que as pessoas que estão ao redor. E isso entra muito assim, a culpa, eu acho que ela é um dos elementos de maior ativação de forma negativa do sistema nervoso. Porque se eu me sinto culpada de uma certa forma, eu preciso me punir para algo, então muitas vezes a pessoa se sabota, ela não cresce, ela não prospera, ela não, sabe? Então tem vários leques, assim. Pensando nisso que você falou, então assim, às vezes assim, eu conheço algumas pessoas que elas estão numa apatia em relação à vida. Uhum. Essa apatia, ela pode ser em relação à culpa, alguma coisa, ou... Porque assim, não tem essa ativação, ela tá no meio desses 40, chegando nesses 40, ou chegou nesses 40, mas ela não tem esse movimento de tipo, quero fazer, nossa, o que eu fiz? Não fiz nada na minha vida, mas vou me impulsionar. Às vezes é tipo até um momento de tipo, já não fiz nada mesmo, tipo, já era. Parei. E aí, Lu, assim, é uma questão se tá fazendo sentido pra pessoa viver daquela forma. Porque tem que fazer sentido, né? Assim, porque quem está no desconforto, alguma coisa está fazendo para se movimentar e sair. Mas em situações de pessoa, o que eu quis dizer, Lu, é o seguinte: a pessoa ela não está satisfeita com a vida dela, mas é como se ela estivesse nessa apatia de não sair desse movimento. Ou ela não encontra força para sair desse movimento que a vida dela tá, entendeu? Aí é uma recomendação de ajuda profissional. Se a pessoa está demonstrando que ela não está feliz e ela quer seguir em frente para poder fazer alguma mudança, ela vai precisar de ajuda profissional. Às vezes, sozinha, a pessoa não dá conta. Ela precisa, na verdade, de alguém que trabalhe esses recursos internos que ela tem para ela poder sair desse lugar. Uma palavra importante que a Lu falou, ela tem que querer. Querer, exatamente. Então, querer. Muitas pessoas estão ali, mas ela não quer. Para ela tá tudo certo. Uhum. Então, para ter uma mudança, ela precisa querer. Sem o querer, impossível. Não, mas Até, daquele né? tipo de conversa que a gente já teve. então Algumas assim, não é que a pessoa fala que tá boa a vida dela. Sim. Ela fala que a vida dela não tá legal, que nada vai pra frente, tô lutando. Aí precisa de ajuda. Mas aí você fala assim, Precisa tá, mas buscar. vamos pra lá. Não, já tentei isso não dá. Sabe aquela pessoa que cada solução que você dá pra ela vem com uma... Você fala, sai, deixa quieto. Chega uma hora que você não fala mais nada, você só fala pinguim. E eu acho que é esse o caminho mesmo. Assim, é de não dar a solução. Porque, assim, a solução, no seu caso, você dando uma solução para essa pessoa, é uma solução que talvez faça sentido para você. Pro meu mundo, não pro pro seu mundo dela, né? Mas o dela, pode ver que ela não acata, né? Que ela não segue em frente, que ela não faz isso, tal, porque não faz sentido com o que ela está sentindo naquele momento. Então, assim, investigar de onde está surgindo essa empatia, o que é essa apatia, né? Não empatia. O que é essa apatia? O que esse corpo está comunicando com essa prostração, né? Porque é um prostrar-se, O corpo né? já tá falando, né? Parei. Exato. Arriei. Tipo, precisa de alguma mudança aqui. Precisa de alguma, né? Antes de irmos para perguntinhas, você quer complementar mais alguma coisa? Porque não sei o que tá te esperando ali nas perguntas. Eu vi que tem várias, né? Tem. O pessoal mandou bastante pergunta aí, Lu. Todo mundo interessado para entender o que é, como é. Eu acho que assim, quando a gente falou sobre o tema de trazer sobre a autorregulação emocional, é assim, a autorregulação, ela é muito vasta, como eu expliquei no começo. Mas a autorregulação é assim, a partir do momento que eu tenho esse sistema nervoso mais regulado, o meu poder de decisão muda.
eu consigo escolher sair de situações que, olha, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais escolher isso para minha vida. Por quê? Porque eu não mereço viver isso. E aí entra o merecimento também, deu falar assim, ó, Entra, eu aí mereço ter entra uma vida crenças, melhor. Aí entra uma série de coisas. E por isso que o processo terapêutico vai desconstruindo muitas coisas que, né? A psicoterapia é você dizer assim, eu vou investigar mais a fundo, eu quero ir mais a fundo nesse assunto para ver. E ter a paciência de lidar com tudo o que vem, assim, sabe, do processo terapêutico. O que acontece, Lu? A gente recebe muito no consultório. O paciente chega lá e ele acha que vai ser Instantâneo. Em 2, 3... Assim, vamos pensar, 40 anos, ele vai chegar lá no consultório, eu tô acostumada, acontece. Sim. Ele acha que em 2, 3 sessões vai resolver. Não vai. É um processo. Exato. E isso precisa ficar alinhado. Gente, jornada terapêutica é um processo. E esses dias, foi essa semana, eu até coloquei, tem um vídeo lá no A Incrivelmente Mulher, onde eu faço uma demonstração. Coloquei lá uma taça e uma água que está um pouco escura. E eu mostrei, abri a torneira e falei assim, isso aqui é o que acontece cada vez que você assiste um vídeo, que você alimenta a sua mente, e aí vai mudando, né? Vai fortalecendo ali os pensamentos, novos pensamentos, para fortalecer e você adquirir novas crenças, e isso você vai mudando o comportamento, e aí vai acontecendo exatamente esse processo que você citou. E as pessoas precisam entender que existe um processo. Exato. Não adianta querer sair correndo, resolver em 30 minutos, que não vai. Não é isso? É isso mesmo. E assim, esse detalhe que você falou de se nutrir, eu gosto de chamar de uma autonutrição, né? Você encontrar outros recursos também. Então, assim, eu tenho clientes que chegaram, assim, 0 autoconhecimento. Hoje, eles caminham de uma forma que, assim, eles trazem essa referência de... Porque o processo terapêutico, ele acontece ali comigo, mas de uma certa forma abre um campo na pessoa que ela começa a buscar essa autonutrição de outros recursos também. Sim. É um livro, né, Lu? Exato. Um livro, e aí filme, nós, uma série, por isso que uma vem palestra. assim, essa parte do integrativa para mim é muito forte. Então, assim, olhar esse mundo do meu cliente, ele vai trazer muitos significados da vida dele. E eu preciso estar aberta também para poder acolher isso. Né? Então ele chega, ele vai trazer. Então, quer dizer, a autonutrição não é só ali do processo comigo, mas ali se abre um campo para que ele comece a olhar de uma forma completamente diferente para a vida. O autoconhecimento muda tudo, né? Sim. Muda tudo. E aí entra uma parte já mais, depois que você já está nesse caminho do autoconhecimento, já existe uma outra parte que é a autoconsciência. Essa autoconsciência, ela está muito ligada a essa percepção do somático em si. Então, você passa a se auto-observar. Nossa, mas está acontecendo isso comigo. Tá bom, vou parar um pouquinho, vou sentar aqui, vou ficar quietinho, vou ficar esperando essa onda passar. Se é uma ansiedade, se é uma tristeza, se é alguma coisa... Poxa, eu dou conta de lidar com isso que acontece. Às vezes eu não sei nomear direito o que acontece, mas eu sei que, assim, só o fato de eu ter aprendido a sentar, respirar. Então, assim, nesse processo do meu trabalho, é um trabalho de ampliar esse continente interno para lidar com essas questões da vida. Então, assim, nós não vamos, né, Márcia, resolver a situação para a pessoa, não tem como. Mas eu vou apoiar essa pessoa no caminho de fortalecer para ela resolver o que ela precisa caminhar, né, na vida, o que está acontecendo com ela. É uma preparação. A gente pode comparar com um GPS? Um terapeuta é um GPS. Onde você quer ir? Ah, eu quero chegar em tal lugar, ó, então vamos lá. E aí vai indicando ali, porém a pessoa tem que colocar gasolina, né, ali e ir caminhando. Dá para fazer
Você acha que faz sentido? Eu acho que eu vejo assim, o cliente chegando com o GPS na mão, Boa. dizendo, tenho isso daqui na mão. E agora? Não tenho sei a usar. mínima ideia de Como como usar. Gostei. A gente Entendeu? montou Não tenho a juntas mínima aqui. ideia de como Boa. usar isso. Porque esse outro tá no módulo mais avançado, É, porque né? aí se eu Eu tô vou calibrar. aqui, é como se eu estivesse dando a coordenada para ele chegar em algum lugar. Legal. Mas ele vai também, trazendo. ele vai trazendo esse caminho para onde ele quer chegar. Bom, gostei. Então assim, olha, tô com isso aqui na mão. Não sei agora? o que, né? Não sei onde vai dar, mas eu quero que você me ajude. Aí Então, regula vamos as juntos. emoções, entende? Exato. Muito bom. Nossa, hoje eu tô até quietinha aqui, só Vamos vendo. refletindo. Só refletindo. Eu só tô com medo das perguntas aí, né? Eu tô de boa. Você tá de Vamos- boa? Vamos ver a Lu aqui. Vamos a Lu. ver Lu, se eu você consigo quer acrescentar ajudar. mais alguma coisa antes da gente ir pras perguntas? que Não, talvez a eu gente acho não que tenha tá. perguntado. Mas você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que o que a Lu trouxe aqui o que é interessante, né? Uma Que as coisas vão se abordagem. complementando. Se complementam. E o interessante é que eu estou vendo por um outro ângulo, de uma outra forma, porém chega no mesmo lugar. Uhum. Essa é a parte boa. E a gente entende que não existe uma abordagem certa. O que existe? Elas são complementares. E cada Sim. uma delas vai se adaptar em uma pessoa. Faz sentido isso, Lu? Faz, Então, faz assim, sim. eu vejo dessa forma. Para mim foi fantástico. Você descrevendo aqui, eu comecei a trazer, né, Uhum. TCC, psicologia positiva, Sim. trazer um pouquinho de MDR, neurociência, fantástico. Exato. Adorei, viu, Lu? Gostei É muito. muito gostoso, né? Porque você, na verdade, você tem um respeito por tudo. Você inclui. Então, assim, não é tudo que eu vou aproveitar de uma psicanálise ou de uma TCC, mas tem coisa que é base da psicanálise. Exatamente. Então, assim, eu acho que ter esse olhar mais integrativo de poder olhar para essas vertentes, abordagens e coisas assim diferentes, gente, somos seres humanos, que é mais a complexidade do que é o ser humano. O ser humano é complexo. Eu acho que tem uma outra parte também que eu acho que a gente não falou, que cabe em todo esse processo, assim, é de olhar para essa dimensão espiritual também que a gente tem. Adoro. A gente sempre fala eu disso. Quero um Não. episódio só para falar de espiritualidade. Já tenho aqui um convidado. Logo, hein, gente? Então, assim, não é religiosidade. Por favor. Mas é bem essa diferente. espiritualidade. Falei sobre isso hoje. Exatamente. A diferença entre É. religião e espiritualidade. É essa consciência maior, são essas dimensões internas que a gente tem enquanto ser humano, de um eu superior, de uma consciência maior, que nos leva para essa transformação. Aproveitando. Aqui, ó, já trouxe a primeira pergunta. Porque nem todas as perguntas vão estar relacionadas à sua metodologia, Lu. Porque é muito Tranquilo. nova. Até eu, na hora, eu falei, gente, será que eu tô me expressando certo? Né? Pergunta da Evelyn. A Evelyn é nossa fã aqui, bem. A inveja é um sentimento humano, mas culturalmente... deixa eu começar de novo. A inveja é um sentimento humano, mas culturalmente parece que a gente só identifica no outro. Por que admitir a própria inveja é tão desconfortável? Um ótimo ponto, Adorei! porque ela já reconhece o desconforto, percebe? Sim, e a hora que eu falei Então, pra ela, assim, falei, ó, é porque é ela não usa o muito. Instagram. Aham. Aí eu falei, e pra ela eu sempre mando no WhatsApp. Falei, Evelyn, e ela adora psicologia, e ela tava fazendo moda. Vou fazer um parênteses aqui sobre você, tá, Evelyn? Falei, Evelyn, eu acho que você tem que fazer psicologia. Você fala que gosta de moda, mas desculpa, você vê mais coisas de terapeuta do que eu. Evelyn. Aí acho que ela tá se descobrindo e aí ela sempre conversa. Ai, Lu, o que você acha da inveja? E a gente tem várias conversas sobre. E aí ela falou, opa, meu momento. Lu, eu tenho um ponto de vista a respeito da inveja.
A inveja, ela é algo assim, sempre quando eu olho para alguém que ele está fazendo alguma coisa que talvez eu não esteja fazendo, é como se vem a inveja, né? Todo mundo sente. Ela existe de fato. Não existe. Mas no meu ponto de vista, ela acaba sendo um mecanismo de comparação. Porque eu olho para o outro como se eu não pudesse fazer aquilo que ele está fazendo. Essa então, é a assim, minha mesmo. talvez eu acho que a gente precisa Desculpa, desmistificar um pouco da questão da inveja só como uma maldade. É claro, existe, entendeu? Sim. A gente sabe. Vai ter as pessoas tem maldosas. intensidade, energia e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que essa base dela é eu olhar para o outro e não reconhecer a minha capacidade de fazer algo do tipo. Eu não preciso fazer. Eu gosto dessa interpretação. Eu não preciso fazer exatamente o que o outro está fazendo. Mas assim, a gente tem ideias, né? De você olhar e você falar, mas tem uma relação com essa questão de capacidade, de eu não me sentir capaz em realizar as coisas. E se eu não quero mais sentir inveja? Vamos lá, tipo, uma coisa que eu falo, gente, nada a ver isso que eu tô sentindo. Porque às vezes é inconsciente, né? Vem, você nem tem esse tempo de elaborar. Bom, eu estou com inveja do fulano, porque eu acho que eu não tenho capacidade de ir lá fazer tal coisa. Tem alguma coisa, algum exercício que uma das duas pode... Eu vou deixar com a Lu. Lu... Não tem como não sentir. Precisa sentir. Sentir a inveja. Sentir a inveja. Sinto e me pergunto. Eu tô a sentindo razão? inveja. Tô sentindo inveja dele. Não, tô pensando no Dela. desconforto, no sentido assim, tipo, eu não quero sentir, não tem por que eu sentir essa inveja na minha cabeça. Tô ali elaborando, sei lá. É que agora eu não consigo trazer A nenhum gente exemplo. pode fazer uma pergunta nesse caso. Legal. Isso está a serviço do quê? O que eu tô sentindo tem um significado. Isso está a serviço do quê? Será que eu sou realmente... Porque como ela tem, pelo menos na minha percepção, como ela tem esse viés da incapacidade de eu não poder fazer as coisas, eu preciso olhar para a minha vida. Qual que é o meu momento? Qual que é o recurso que eu tenho? Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso, né? E assim, Mas é um pouco acolher, das minhas conversas, acolher, eu acho que é Acolher. legal, porque assim, um pouco acho que da pergunta da Evelyn, não posso afirmar porque eu não sou a Evelyn, né? Mas é assim, as pessoas veem a inveja como, nossa, um invejoso que quer as coisas do outro, não sei o que tá desejando mal. E aí, admitir que eu tenho inveja, às vezes é o desafio, mas quando eu olho da maneira que a Lu falou, a inveja tá ali porque é alguma falta que eu tenho. E aí perguntar, né? Qual que é a pergunta mesmo? Vamos imaginar, vou tentar talvez trazer um exemplo prático aqui. Uma pessoa, ela não pode fazer esse curso e ela vê todo mundo fazendo. O que ela sente nessa hora? Uma incapacidade. Incapacidade. Ela precisa acolher esse momento. Se ela não está podendo fazer naquele momento, tem um motivo. Então, é trazer um pouco também para essa questão racional de, assim, dela trazer para a vida dela e não olhar para só o que está fora. E não julgar a si mesma nesse sentido do tipo, porque aí tem um outro ponto, né? Às vezes eu estou olhando para o outro, tem essa questão e aí eu começo a me depreciar. Não, porque todo mundo faz, porque é uma comparação. Porque todo mundo está fazendo, eu não posso fazer. Então, assim, precisa ter um cuidado com esse lugar que a gente pode ir internamente, porque eu acho que a inveja, ela traz uma questão de depreciação mesmo interna, pelo sentimento da incapacidade. E, inclusive, é uma dor física e Sim. é dolorosa. E depende aí da intensidade da inveja, de acordo com a neurociência, tem essa pegada. Então, é uma dor, dependendo ali, isso... Acho que dá pra fazer um episódio só de inveja. Ela atinge a mesma região da dor física. Então... No cérebro. No cérebro. Não que é uma dor física. No cérebro. A mesma... No cérebro, ela aciona um lugar como se fosse uma dor. Isso, exatamente. Boa. E pro corpo também, né? Ela pode descer. Onde que você está sentindo essa inveja no seu corpo? Aí entra... Mas é tão difícil, né? Porque, assim, como é difícil admitir que eu sinto inveja de alguém. É claro que a gente sente. Isso é muito humano.
Mas é assim, o que eu faço com esse sentimento? Dá pra gente fazer um episódio só de inveja. Só de inveja. Então vamos lá. Hoje eu vou por ordem de chegada das perguntas. Diane Gomes. Ela falou assim, ó. Eu diria que o dilema que a psicologia precisaria descomplicar para mim é o equilíbrio entre intensidade e leveza. Como não deixar que o brilho da entrega apague a calma de ser. Como equilibrar ambição e paz sem sentir culpa por querer ambos. O pessoal é profundo aqui. Profundo, né? Menina, Você quer ler? Foi? Não, eu acho que assim, a Márcia, eu vou sei que às vezes tentar. quer ler, amiga. Quem foi que mandou? Eu tava Diane até procurando ali. Gomes. Para mim, o que me chega é assim: parece que é uma luta interna entre você querer algo para si, mas que talvez essa ambição, talvez exista algum limite interno ali que faça com que ela olhe para essa ambição como algo negativo. Eu não sei se é nessa linha que ela está. Não sabemos, né? É profunda a pergunta dela. Muito. Então, eu vou responder de acordo com essa minha percepção. Sempre quando eu tenho um certo nível de ambição, que ele se contrapõe, inclusive, a padrões familiares, a padrões assim, qual que é o movimento que corre o risco de acontecer? Eu ser diferente de todo mundo da minha família. Para algumas pessoas isso é muito natural. Vou embora, olha, eu vou tomar a minha vida nas mãos, eu vou criar o meu mundo, eu vou fazer o melhor, porque isso é uma honra para esse sistema que tem. Em outros casos, pode existir uma crença no sentido que, assim, se eu for ambiciosa, eu vou deixar de ser querida, eu vou deixar de ser amada, porque aqui vai envolver um monte de crença, né? Sim, sobre dinheiro, crença, sobre permissões. Porque eu vou abandonar esse sistema e tudo mais. O sistema pode se voltar contra mim, na minha cabeça. Aí é que está o ponto, né? Acho que quando ela traz essa questão como que ela está vendo essa questão da ambição? Será que é algo pesado? Será que é ela que está dando esse peso, né? Você quer dizer? Exato, porque a gente sempre vai atribuir um peso. Vai depender da interpretação dela. Então, talvez nem seja dela. Pode ser uma verdade que venha do sistema e que foi comprado, porque pessoas do sistema veem a ambição como algo ruim. Pra gente é muito comum falar sistema, né? Agora vamos traduzir para as pessoas, é a família, Sistema os amigos, familiar, a sociedade, amigos, onde a ela está, sociedade. o meio social que ela está, certo? No meu caso, eu olho muito para essa questão sistêmica familiar, que aí envolve todos esses padrões com família de origem. Então, eu olho muito essa base. Se eu sou muito diferente da minha família de origem, o que corre o risco aqui? Fica muito pesado se eu for diferente deles. Então, talvez a ambição que ela está dizendo pode entrar nesse caso. Não é uma família de ambição, mas aqui não tem de não ser essa ambição, não é uma questão de julgamento. É porque talvez aquele sistema familiar, ele não tinha as condições que ela tem agora. Quantas e quantas pessoas que eu conheço, recebo no consultório, que entram em ciclos de não crescimento para honrar aquela família, aonde a gente deveria fazer o contrário. Melhorar para honrar. Exatamente. Crescer para honrar. E aí esse crescimento que precisa trazer leveza. E não é só uma condição financeira, né, Lu? Não. Até porque às vezes o sistema de origem, ele se sacrificou para eu ter novas oportunidades. Exato. E não para eu me manter lá. Exatamente. Você acabou de falar isso, mas só para ficar claro para as pessoas, no sentido assim, foi porque uma mãe trabalhou muito, ou um pai trabalhou muito, né? Que a gente pôde fazer uma faculdade, que eu pude fazer um curso, que eu pude começar a trabalhar mais tarde, que eu tive acesso a livros, eu tive acesso a viagens. Sim. E uma sociedade que me facilitou muito mais do que na época dos meus pais. Né, uma liberdade, no caso de algumas sociedades, né, em relação às mulheres,
a gente ter uma independência que outros lugares não têm, e que outras pessoas dos nossos antepassados não tiveram, né? Sim. Às vezes tiveram mulheres que tiveram que continuar no mesmo relacionamento a vida inteira, e na Porque nossa geração a gente chega e a gente pode escolher, inclusive, amar e desamar. Exatamente. É a mesma coisa dos estudos. Mulheres, se você for olhar o seu sistema familiar, eu olho o meu, Márcia olha o seu, assim, quantas e quantas mulheres tiveram essa oportunidade de poder fazer tudo o que a gente já fez em termos dos estudos, Sim. desse aprofundamento que a gente faz. Então, muitas vezes, nesse caminho da psicologia, assim, às vezes a nossa própria família não entende, sabe? Todos esses estudos É que uma a gente guerra. Nossa, mas é mais Nossa, um mas vocês curso! estudam mais. Mas porque acaba virando... Descansa! Nossa, você não fica isso? cansada! Porque, gente, mas pra que tudo isso? É só É. você ir lá, o que você já tem. É claro, chega uma hora que precisa ter um limite, senão Sim, a gente vai sim. embora, né? Porque Exatamente. é apaixonante. Mas tem uma dificuldade aí, né? De poder, dessa compreensão que a gente tem a respeito dessa... Vou deixar meu ponto de vista sobre o equilíbrio. Meu ponto de vista é esse aqui. Equilíbrio e como é que é? Equilíbrio e paz. E Não, paz. Não, Equilíbrio, ambição, ambição paz, paz e isso estar em equilíbrio. e estar Isso é tudo isso em equilíbrio. Vou trazer aqui para você. Autoconhecimento. É você se conhecer, é entender o teu sistema, entender o teu meio, entender as suas crenças, para que você tenha essa paz e mantenha a ambição na medida a qual você realmente quer. Inclusive, se tiver precisando de 2 terapeutas, você pode escolher Luciana ou Márcia. Eu não posso te atender, querida. Muita intimidade. Fabrício. Deixa eu só ler o nome. Fabrício Almeida. Pergunta do Fabrício vamos lá. Como lidar com um peso emocional acumulado de décadas de autocobrança, trabalho e cuidado com os outros? Qual o maior mito sobre o corpo e as emoções que você gostaria de desfazer? São 2 perguntas. São 2 perguntas. Posso ler? Pode. Ai, desculpa. Gente, a galera realmente... Você Ó, pensa que os nossos amei seguidores, essa pergunta. nossos Nossa, seguidores Acumulado são de bem décadas qualificados. de autocobrança, querida. trabalho e cuidado Arrasaram. com os outros. Essa primeira pergunta dele, Lu, eu acho que tem muita relação, a meu ver, é assim, primeiro que precisamos desbravar um território de, assim, história de vida. Como que é essa história de vida do Fabrício, para que a gente possa entender o tamanho dessa cobrança que está recaindo sobre ele. E quando a gente está falando nessa parte da cobrança sobre si mesmo, ele entra com uma outra percepção aqui, que é essa parte do se sentir responsável pelos outros, porque precisa cuidar muito dos outros. É claro que tem assim, tem sistemas familiares em que às vezes a gente tem uma doença instaurada, a gente tem uma série de coisas. Então, Fabrício, é uma questão assim de investigação e trabalho de autoconhecimento. É aprofundar na sua história, começar a identificar essas crenças, esses padrões, porque às vezes ele vem com esse padrão aqui, mas se a gente for olhar a história de vida dele, quantas e quantas pessoas também não manifestam esse tipo de cuidado? Então tem muita coisa na nossa vida que a gente foi aprendendo com esses antepassados. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas chega um momento que assim, a alma grita, né? E eu não preciso carregar mais. Eu posso fazer, assim, é uma conscientização de que eu posso fazer diferente, né? Então, assim, são processos que a gente vive, né, Márcia? Assim, não é porque a gente hoje ocupa o papel de terapeuta para a gente desconstruir, até mesmo eu acho que a pressão muito pelo grande. fato de ser terapeuta, ela também é grande, Sim. porque a gente tem um trabalho interno muito grande. E assim, essa parte do ser terapeuta é uma parte de cuidado com os outros também.
E eu já falei, sempre falo, que se eu não estiver bem comigo mesma, como é que eu vou cuidar dos outros? Se eu não se eu não fizer terapia, se eu não estiver em dia, como é que eu vou ajudar alguém? Se eu não colocar minha máscara primeiro? É a questão da analogia lá com a máscara de avião, né? gente. Máscara de não avião, é que ela é galera, mascarada, por favor. Né? Não. Nos outros episódios a gente trouxe aqui essa analogia e... Se não entendeu, vai assistindo todos os outros até você achar. Aí tem a segunda pergunta dele, né? Qual o maior mito sobre o corpo e as emoções que você gostaria de desfazer? Eu acho que um mito, mas isso agora eu acho que já está mudando há bastante tempo, é de que as emoções, elas não têm relação com o corpo. Que era assim, ó, a emoção aqui e o corpo ali. Já mudou bastante. Já mudou muito. Bastante isso. Então, assim, foi o que a gente estava falando no início da própria experiência somática. Então, quando eu tenho essas questões com o trauma, não é o episódio em si do que me acontece, Sim. mas é a minha resposta em relação ao que aconteceu. E aonde que está travado isso? Não é só na mente, não é só no pensar. Ele está travado ali no corpo, está congelado no corpo. Por quê? Porque ultrapassou uma janela de tolerância que a gente tem. Gostei, complementou. Ultrapassar essa janela de tolerância. É isso. Então, assim, quanto mais... E aí a gente volta para o tema de novo, né? Da autorregulação emocional. Sim. Se algo traumático me acontece e eu tenho um nível de autorregulação emocional que não ultrapassa essa janela, é como se eu desse conta de responder, porque o meu corpo está mais recursado. Então, talvez eu não lide com o evento traumático de uma forma que vai congelar essas emoções. Legal, Lu. Fiquei sabendo que o Lucas Paduan mandou uma pergunta. Que é assim, o Lucas Paduan, filho de Márcia Paduan, ele é fiel, manda toda Acho vez. que eu respondi, né, do Fabrício. Respondeu, com certeza. Fabrício, inclusive, 2 terapeutas para você escolher, querido. Contatos na descrição deste episódio. Aproveitando, pessoal, antes das próximas perguntas, porque vocês sabem que eu tenho uma fiscal da curtida, Adelaide Paulina, minha mãe. Então, se eu não falar pra você, curte, dedo no like, ela fala pra eu fazer assim. Gente, qualquer dia eu vou gravar ela ensinando. Só pra vocês verem como que é o workshop da minha mãe falando. Você tem que falar, você e a Márcia... Amiga, ela queria que eu e você fizesse uma placa assim, conforme a pessoa tá falando assim, ó. Curte, compartilha. Eu falei, como que eu vou ficar fazendo assim? Fala pra ela que tem ali, ó. Já ali, deixa ó, seu já like. Deixa seu like. Já deixa seu like. Entendeu? Então, lembre de deixar o comentário nos comentários. Você vai assistir esse episódio, vai estar aí no chat. Eu e Márcia vamos estar no chat? Estaremos. Mas Ao deixa vivo. o comentário, por favor, tá? Curte o canal, curte o Instagram, entendeu? Deixa seu like. Segue a gente. Segue a gente. Ó, vamos lá. Lucas Paduan. Como as dores emocionais podem somatizar em sintomas físicos? O tempo todo, O né? tempo todo. Mas tem algumas dores que são mais recorrentes? A gente já comentou de dor no estômago. É muito geral, Lu, muito. Depende muito do cliente, depende, né, muito da pessoa, assim. Então, depende muito da situação que essa pessoa está vivenciando. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma questão com pele, né? Problemas de pele, assim, pele, a gente está falando de somática, que é o limite que foi rompido, porque é uma pele, é uma camada muito fina. Então, assim, aí a gente tem uma série das doenças, de como que ela está se comunicando. Aí, novamente, se uma doença apareceu, o que aconteceu para isso aparecer? Investigação de história de vida. Aí a gente vai montando esse quebra-cabeça para poder entender a resposta do corpo. Porque às vezes o choque é tão grande, né, que já vai para a doença.
Então, assim, eu não gosto de associar, por exemplo, essa dor nas costas, o que está carregando demais, o que... Acho que não, acho que a gente pode aprofundar mais, né? Tá, você tem essa dor, porque às vezes tem questões que são somáticas, a emoção está somatizada no corpo, mas tem coisas que é biológica, tem coisa que é física mesmo, né? Foi na academia, pegou um peso maior. Não, tô malhando. Sobrecarga emocional. Tô super sedentária, volto pra academia e já quero carregar não sei quanto de peso. Não é uma, assim, né? É uma somatização do tipo da emoção, de não conseguir perceber o processo, que você tem um limite. Você tá voltando agora pra academia. E aí, né? Só fazer uma observação, Lu, por que ele fez essa pergunta? Eu até, você lendo, eu me recordei aqui de um... Foi você que fez o nome dele? Não. Ah lá, a gente achei que era agora que a gente ia dar o ibope da briga. Você queria fazer a briga, não. Espera aí, vamos esperar mais um pouquinho pra galera esperar até o final. Porque ele é médico, então ele atende alguns hospitais aqui em Campinas. Uhum. E ele fala pra mim assim, mãe, impressionante, eu tô recebendo muitos pacientes que a gente faz exames e exames e não dá nada, e né? não dá nada, não dá nada. Ele falou assim, viramos a pessoa do avesso e não tem nada. Sim. E aí, vai o quê? Um Rivotril, tem vai que o quê? ir um cartão da Márcia e um cartão da Lu, né? Agora, do Ivan, que já veio aqui. Então, Lu, é por esse motivo que ele fez essa pergunta, se tem... É muito comum então isso. É comum, né? É comum. Eu já tinha dito, mas você sabe, né? É. Santo de casa não faz. Não, e assim, é legal porque assim, eu não sei se as pessoas que viram o episódio viu que várias vezes eu fico tentando achar uma receita. Dá uma dica, dá não sei o quê. E eu faço isso, gente, de propósito. Até porque um dos nossos propósitos aqui é não dar resposta pronta. Não é receitinha. Tem resposta pronta. Porque se você tá recebendo essa receitinha, essa coisa pronta, essa dica, alguma coisa tá errada. Porque somos indivíduos. Cada um tem a sua maneira. E se a gente quer valorizar a autenticidade aqui neste canal, é bom você olhar para sua história de vida com um profissional. A doença, na realidade, ela tem tantas formas assim da gente poder olhar para uma doença no sentido de assim, o que ela está comunicando, porque às vezes existem casos, inclusive, que existem ganhos secundários. Sim, e a pessoa não quer deixar de perder aquele ganho, nesse né? processo de adoecer. Por quê? Porque essa individualidade, ela não está bem trabalhada. Ela quer receber atenção. Exato. Quando ela fica doente, ela recebe atenção. Exato. Ela Então é isso. muito mais comum do que a gente imagina isso. Verdade. Mas também tem uma parte que é muito física, que aí, assim, não é... Então, se os médicos hoje, acho interessante a pergunta dele, né, e ele sendo médico, porque ele está tendo uma abertura para poder olhar para aquilo que não está se manifestando ali. Ele já investigou, ele já fez todos os exames, poxa, mas o que pode ser? E aí ele pergunta, aí ele vai atrás. Vai. Então, ele tem uma abertura, achei muito interessante isso. Legal. Agora, para encerrar, porque já estamos aqui há 1 hora e pouco. Jéssica Ferreira. Como o corpo normalmente manifesta emoções e traumas que ainda não foram processados pela mente? O sintomático, né? Sintomas, doenças. Jéssica, já falamos que não temos uma receita pronta. Vai depender da sua história, da sua tolerância, né? Porque pode ser que você... Do limite, né? Do limite da tolerância. Do limite, Gente, o assunto... Agora que o assunto começou a pegar fogo, né, Luciana? Lu, foi um prazer te receber aqui. É só para assim, para fechar para ela mesmo, sintomáticos. Então, assim, precisa ver o que está acontecendo, se eu tenho uma emoção, se eu tenho um determinado padrão de funcionamento na vida, o que isso está manifestando como doença, como sintoma. Então, assim, aí é olhar para essa história na profundidade para poder compreender e trazer para essa consciência. Porque também tem um lance que você falou, né? Eu preciso parar e ouvir o que o meu corpo tá falando. Vai ter coisa que é biológica, que eu sei que é biológica, que tive uma gripe, tive ali, olha, fiz um esforço ali na academia, beleza, vai passar. Agora, se aquilo lá tá
eu já fiz alguns tratamentos, já trabalhei, né, de alguma forma com alguns profissionais, não tá passando. Uhum. E aí tem o silêncio para ouvir, né? Tem. E aí é onde entra, de fato, essa ajuda terapêutica, né? Para poder se escutar. Eu acho que o processo terapêutico, né, Márcia, coloca, assim, a pessoa num lugar que, assim, tem coisas que a gente não vai resolver com amigos. Inclusive, amigos, eu defendo que é regulação emocional. A gente tem que dividir coisas legais, a gente tem que partilhar coisas bacanas também. Mas esperar que esse amigo também ele traga uma solução para esse sentido é pesado para quem recebe. Sim, é um ponto de vista. É isso. Lu, se você pudesse deixar uma frase que resumisse esse episódio, qual seria? Eu tomei a sua frente. Nossa, gente. Eu nem ia fazer, porque eu nem tô olhando. Eu tô fazendo. A frase é: quando a gente aprende a se ouvir, a gente alcança níveis de liberdade que a gente jamais experimenta, né? Se a gente não tivesse dado esse tempo pra gente mesmo. Uau. Acho que... E a palavra? Você vai pedir a palavra pra ela? Qual a palavra do episódio, pra gente saber que as pessoas ficaram até o final? Nossa, que difícil, né? Uma palavra, você falou tanta coisa legal aí, ó. Eu acho que é ampliação. Ampliação. Uau! Eu acho que é ampliação. Porque a gente falou dessa ampliação emocional, desse continente interno, né? Quando a gente está regulado. Então, eu acho que é a ampliação desse mundo interno quando eu estou mais regulada, né? Emocionalmente. Muito bom. Maravilha. Lu, por favor, tem algum projeto que você quer divulgar? Suas redes sociais, a gente vai colocar também na descrição do episódio, mas se tiver algum projeto em especial, sua divulgação, pode usar a sua câmera ali. Bom, as minhas redes sociais, então, hoje eu estou no Instagram, que é o lucianaregina.psi, então lá eu conto também um pouco dessa minha trajetória, um pouco da minha história, coloco alguns conteúdos. Tem um projeto aí que está para sair do forno, que é o meu site, então lá também vai ter bastante informação. Legal. E aí outros projetos assim para 2026, que ainda estão sendo desenhados, né? Legal. E já vai estar lá no site também para poder fazer a divulgação. Então, em breve, acompanha ali pelo Instagram, para que vocês possam ter mais informação também através do site. Arrasou, hein, Lu? Menina, se deixar, a gente fica aqui a noite toda. E o Douglas tá falando assim, gente. Já deu. Só tô vendo a sombra dele aqui, ó, ele passa. Douglas, obrigada, viu? Nosso diretor é o melhor diretor. Nem vou falar nada aqui agora. Vamos fazer um episódio só com o Douglas. É verdade. Obrigada por... Ixi, corta essa parte, Douglas. Hoje eu tô muito obrigada por vocês ficarem com a gente aqui até o final desse episódio. A palavra ampliação, a palavra chave para coloca lá nos comentários. E a Luciana vai se despedir agora. Vai, Luciana. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Não sei que hora que você tá vendo esse episódio. Foi um prazer ter você até aqui. E lembre, deixe seu comentário, sua curtida. E até terça, às 20 horas. Tchau, pessoal. Obrigada.